Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Marcela Toledo, idealizadora do Fibra Studio Macramê. E nessa quinta e última aula do nosso painel decorativo, eu vou mostrar para vocês técnicas de acabamento. Como deixar sua peça ainda mais linda, limpa e valorizar o seu trabalho. Vou começar mostrando para vocês uma técnica chamada de preenchimento, ou seja, a gente vai acrescentar fios nos painéis para que ele fique mais preenchido e dê volume à peça. Essa área lateral, ela já está com preenchimento no painel pronto que está adiantado. Percebam que ele dá um preenchimento e avoluma a lateral. Para isso, eu vou usar 4 fios de 1,20 m de comprimento e 4 milímetros de espessura. O processo é bem simples. Eu vou dividir o fio ao meio, achar a metade e nos 2 fios laterais, tanto os fios da esquerda quanto da direita, a gente vai colocar esse fio extra. Dividindo o fio ao meio, eu vou usar a perninha direita do fio que está fixado na cavilha. Passo ele por trás, dou o nó tradicional, um nó simples, deixo ele mais frouxinho. Para a gente esconder esse acabamento, eu vou girar o nó e subir ele até encostar na cavilha. Desse jeito, eu subo, deslizo e quando chegar aqui, eu deixo ele mais apertadinho. Desse jeito. Vocês vão repetir esse processo nos 2 fios da extrema esquerda e da extrema direita, ou seja, usando essa perninha e dessa vez as perninhas internas, ou seja, o lado esquerdo dos fios. O processo é o mesmo em cada um dos fios de 1,20 m e 4 milímetros de espessura. Agora é só seguir essa sequência e finalizar a sua parte de preenchimento nas áreas externas do seu painel. Esse é o acabamento final de quando você finaliza o preenchimento nos 2 fios do lado esquerdo e nos 2 fios do lado direito com o fio extra de 4 milímetros. Para essa etapa final, nós vamos fazer o acabamento da parte de baixo, formando o V do painel, que é uma característica bem específica e tradicional de painéis em macramê. Para isso, a gente vai usar a fita crepe, a tesoura e um pouquinho de cola. A gente está trabalhando com cordão de algodão torcido que ele tem alma. Então, para que ele fique um acabamento bem bacana e limpo, a gente vai finalizar cada uma dessas pontinhas. Para esse movimento, eu vou deslizar o painel para cima na minha base de EVA e a gente vai usar a fita crepe para fazer todas as medidas para que essa peça fique simétrica. Para iniciar o processo de acabamento na parte de baixo, nós vamos marcar 3 medidas diferentes. A parte mais longa do painel vai ter 70 centímetros de comprimento e as laterais 55 centímetros. Através dessas 3 medidas, a gente vai formar um V na parte de baixo. Lembrando que cada uma delas você vai começar a medida a partir da cavilha, ou seja, da base de madeira que a gente está usando. Vamos começar esse processo? Da base da cavilha até a parte de baixo do painel, medi 70 centímetros, fiz uma marcação com um pedacinho de fita crepe. E agora o processo é o mesmo nas laterais, dessa vez com a medida de 55 centímetros. É importante você seguir o passo a passo que eu estou te mostrando com as medidas de cada um dos lados, porque esse é um projeto simétrico, para que você não tente ajustar os 2 lados e acabe deixando o painel mais curto que o desejado. Agora, usando a fita crepe mais uma vez, nós vamos unir esses 3 pontos, o da esquerda com o central e o central com o da direita, formando um V com a fita crepe. Para essa última parte, nós vamos dividir em algumas etapas. Eu gosto sempre de colocar a fita crepe ao meio e dividir em 2 grandes grupos. Eu vou começar pelo lado esquerdo.
Como é um processo que tem várias pontas, conforme o corte, se nós fizermos tudo de uma vez, ele pode desfiar. Então nós vamos dividir em 3 partes. Caso você esteja trabalhando com um projeto maior, você pode dividir em demais partes, 4, 5. O que você achar necessário e adequado para que o projeto fique com um acabamento bem legal. Agora, usando a parte de baixo da fita crepe, eu vou cortar todos os fios e nivelá-los desse jeito. E com cuidado, eu vou vir com um pouquinho de cola em cada uma das pontinhas. A partir de agora, você vai repetir esse processo, separando cada uma das laterais em 3 áreas diferentes e colocando uma pontinha de cola em cada uma delas. Esse é um processo um pouquinho mais longo e demorado, mas eu te garanto que vai fazer toda a diferença no visual final do seu painel. Ao finalizar esse processo, você vai ter 6 áreas diferentes com fita crepe. Agora é só tirar com cuidado cada uma delas para você ver a parte final do V se formando na parte de baixo. Um detalhe importante é que caso nesse momento você veja pequenos fios que não pegaram na fita crepe, não tem problema nenhum. Você pode vir com a tesoura, cortar a pontinha e finalizar com um pouquinho de cola cada um desses. Depois disso, é só retirar a fita crepe e a parte de baixo do seu painel está prontinha. Como último passo do nosso painel em macramê, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer esse ganchinho. Ele é simples, fica discreto e valoriza a sua peça. Para isso, nós vamos usar um cordão de algodão com 3 milímetros de espessura e 50 centímetros de comprimento. Eu vou trazer a ponta do fio juntinho, formo essa argola na parte de baixo, trago as 2 pontas juntas nesse movimento, cruzo ele da direita para a esquerda e passo por trás saindo na argola. Percebam que a todo momento eu estou trabalhando com as 2 pontas juntas. Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora você vai ajustar cada uma das laterais e cortar o excesso do fio que está em cima. Olha como fica bonito esse acabamento. Ajusta o ponto, pode deixar ele bem presinho. Vou cortar rente ao ponto e passar mais uma vez um pinguinho de cola só para realmente fixar essa última parte do ponto que a gente está usando. Pronto. Agora a gente vai usar a parte de cima do painel para fixar e poder pendurar a sua peça. E para fixar essa argolinha na parte central do painel, nós vamos espaçar os 2 fios iniciais da barra de nó quadrado, que foi a que nós começamos o projeto. Percebam que eu já deixei um espaçamento maior, eu abri os fios do nó quadrado central. A gente vai começar usando a parte da argolinha, eu vou passar por dentro dos fios. Caso você tenha um alicate em casa, ou então uma agulha de crochê, você também pode usar para facilitar a passagem. Ele vai ficar desse jeito, a parte com a ponta de cola virada para o seu lado e a argola por cima. E agora você vai passar por dentro da argola e pronto. Você já tem o seu ganchinho para pendurar no prego ou na sua parede, o seu painel de macramê. Agora nós vamos para a arara ver como ficou essa peça linda, prontinha do seu painel em macramê. O nosso painel decorativo em macramê ficou pronto. Agora a gente vai para uma rápida revisão para vocês lembrarem cada uma das áreas e passo a passo que nós fizemos. Nós começamos na aula 1 com a base da franja, já formando o V na parte de baixo. Na aula 2 nós fizemos as áreas em nó quadrado, central e as laterais com as bolinhas. Na aula 3 eu ensinei para vocês como fazer esse ponto que é o S duplo e também o DNA, que tem essa textura linda. Além de finalizar com o nó de alçapa para juntar e unir essas 2 partes. Na aula 4, nós fizemos o tassel e as 2 áreas na parte inferior em nó quadrado também, só que dessa vez começando a 28 centímetros da cavilha do painel. E na aula 5, hoje nós finalizamos e fizemos todos os acabamentos. Colocamos os preenchimentos na área esquerda e na área direita, fizemos o acabamento em V na parte de baixo e também o nosso ganchinho que vai servir para você apoiar esse painel lindo no seu parede.
Se você ficou com alguma dúvida e quer continuar o seu aprendizado de macramê, já fica o convite. Me segue nas redes sociais no @fibra.studio, que está aparecendo aqui na sua tela. E a gente se vê nas próximas aulas. Até breve, pessoal!